Uma excelente, maravilhosa noite a nós todos. Possa o Espírito da Verdade continuar nos iluminando, nos orientando e nos intuindo em nossas considerações, em nossas meras reflexões na noite de hoje. De modo algum temos a pretensão de reensinar o que já perfeitamente fora ensinado pelos grandes mestres da história. Nosso propósito é que apenas compartilhar um pouquinho do muito pouquinho que supomos saber de doutrina espírita e, neste caso, de saber sobre este espírito Maria Modesto Cravo, este grande espírito que tem realizado um grande trabalho em colaboração com Jesus, em colaboração com a doutrina dos espíritos. Eu quero aqui também agradecer a presença e a colaboração de todos. Quero agradecer aos encarnados e desencarnados. Quero agradecer pelo convite, pelo carinhoso convite, pelo carinho, por tanto carinho que todos têm oferecido a mim, têm ofertado a mim de modo muito caridoso. Então, muito obrigado a todos, indistintamente. Caso alguém queira fazer alguma pergunta, eu peço, por favor, que escreva e no final tentarei responder. Se eu não conseguir, levarei e respondo posteriormente, me disponibilizando por completo, inclusive para outras perguntas, pois, embora aqui nosso objetivo hoje é fazer uma pequena exposição, mais do que isso, trazermos alguns esclarecimentos, trazermos algumas vivências de alguns irmãos, especialmente aqueles que colaboram na doutrina espírita, para que assim nós tenhamos melhores condições de atuarmos nesta seara bendita a qual nós nos propomos. Bom, após o amoroso convite para este nosso momento de reflexão, na quarta semana de palestras espíritas, essência espiritual dos vultos do Espiritismo, me perguntei qual poderia ser a vertente que poderíamos aqui tratar. De antemão pensei que, se fosse Anália, enfatizaria sua austeridade para com os aspectos educacionais da doutrina espírita. Se fosse Dr. Inácio, falaria um pouco do pioneirismo na medicina espírita, a priori, a etnopsicanalítica, que é uma vertente da medicina psiquiátrica em transdisciplinariedade com a etnologia, com a antropologia, desenvolvendo assim o que nós conhecemos hoje como psicologia social. Mas não fora Dr. Inácio. Se fosse Divaldo, contaria sobre suas dezenas de livros que já li, suas centenas de palestras que já assisti, seus milhares de áudios, enfim. Mas também não fora Divaldo Franco. Se fosse João Cabete, eu falaria sobre a educação e a arte musical espírita como instrumento principal de educação, como principal instrumento de divulgação do espiritismo. Possivelmente até tocaria e cantaria aqui uma de suas músicas que eu mesmo regravei. Claro que 90% dos encarnados e 100% dos desencarnados sairiam correndo, mas talvez 10% de encarnados me faria uma caridade, desde que tivessem um protetor auricular e resguardando seus ouvidos, mas também não fora João Cabete. Mas nossos amados irmãos do alto, junto com os nossos amados irmãos aqui do térreo, atribuíram-me Maria Modesto Cravo. Portanto, diante da magnanimidade desta trabalhadora na seara espírita,
que viera a ser reconhecida como a dama da caridade, eu simplesmente observei alguns pequeninos aspectos diante da grandiosidade de tua obra, que aqui agora irei expor, sendo tudo fruto então de nossas meras reflexões completamente despretensiosas, as quais apresentaremos aqui então de modo mais singelo possível. Comecemos então. Bom, diante da magnitude da obra de Maria Modesto Cravo, eu vou fazer um reinício de toda a proposta a ser apresentada, de toda a proposta que Maria Modesto Cravo nos apresenta. Porque, de certo modo, o que Maria Modesto Cravo vem a nos dizer é uma proposta, é um convite de uma reforma íntima, constante, permanente e, de certo modo, intensa, diríamos assim. Então, a primeira proposta nossa aqui é fazer uma micro-reforma de nossos conceitos. E esta micro-reforma eu farei desde o início, a começar por redefinirmos o que é Espiritismo. Então, o Allan Kardec diz que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. O Espiritismo é, portanto, uma nova ciência que trata da natureza, da origem, da destinação dos espíritos encarnados e desencarnados. Aqui eu quero fazer a seguinte observação. Allan Kardec diz que o Espiritismo é uma nova ciência. Então, se nós dissermos que o Espiritismo é uma ciência, nós estaríamos contrariando Allan Kardec. Se nós dissermos que o Espiritismo é uma religião, estaríamos contrariando Allan Kardec. Se dissermos que o Espiritismo é uma filosofia, estaríamos contrariando Allan Kardec. Mas se dissermos que o Espiritismo é uma nova ciência, estaríamos falando em conformidade com Allan Kardec. O que eu estou observando aqui é que nós temos uma tendência natural de segregar estes conceitos. E na segregação destes conceitos, nós acabamos por dispersar a essência deste próprio conceito. Então aqui nós começamos a definir Espiritismo como uma nova ciência, ou seja, é uma ciência que vai além da ciência comum, não necessariamente diferente, mas ao mesmo tempo necessariamente ampliada, renovada, inovada. Isso tudo para nós começarmos a observar o que Maria Modesto Cravo chama de reforma íntima, ok? Bom, nova ciência é o primeiro passo para compreendermos. Eu também estou fazendo esta observação porque ao pegarmos as obras atribuídas a Maria Modesto Cravo, observaremos que ela coloca no frontispício da obra como prerrogativa primária para compreendermos sua proposta a fala do mestre Allan Kardec, inclusive reiterando a fala dele, para que assim a gente não disperse, porque é exatamente nesse dispersar que nós perderíamos nossas potencialidades de realização em nossas reformas íntimas, ok? Então, aqui nós fizemos a primeira redefinição, né? O Espiritismo é, portanto, uma nova ciência. E aqui, na conclusão do item 4º, o item 6º do Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz que a força da doutrina espírita está na sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso, chegar os tempos de se fazer que os homens conheçam a verdade. Então Allan Kardec diz na conclusão do Livro dos Espíritos
que sua força está na sua filosofia. E nós vamos observar que é exatamente este o apelo que Maria Modesto Cravo faz, né? Ela faz um apelo à razão e ao bom senso, utilizando-se da filosofia espírita. Então, ela compreendeu muito bem o que Allan Kardec colocara no Livro dos Espíritos. Portanto, ela atua intensamente com a filosofia espírita. Mas logo na sequência aqui, Allan Kardec diz o seguinte: chegaram os tempos de se fazer que os homens conheçam a verdade. Então, quando Maria Modesto Cravo se esforça para desenvolver a filosofia, que ela se esforça por desenvolver a sua proposta dentro de um empenho filosófico, implica que ela está nos dizendo que chegaram os tempos de vocês conhecerem a verdade. Ok? Bom, aqui uma fala de Aristóteles, que vivera no século IV. É uma fala de Aristóteles que eu acho que é muito importante para que nós aqui tenhamos o máximo de aproveitamento. Porque o nosso objetivo aqui é fazer uma homenagem, e quando nós pensamos em uma homenagem, a primeira coisa que me veio à mente veio o seguinte: se eu estivesse desencarnado agora, e alguém aqui quisesse fazer uma homenagem a mim e chegasse até mim e me dissesse: olha, Alan, nós vamos fazer uma homenagem a você. O que você gostaria que fizesse a você? Né? Ou seja, homenagear alguém, eu parto do pressuposto que é fazer ao outro o que o outro gostaria que eu fizesse para ele. Ou seja, não é como eu gostaria de homenageá-lo, é como ele gostaria de ser homenageado. E neste sentido, então, a nossa homenagem a Maria Modesto Cravo é eu partindo do pressuposto de como ela gostaria que nós fizéssemos esta homenagem a ela, diante da observação que eu fiz de tua vida, tua obra, tua história. Então, para que nós tenhamos o máximo de aproveitamento, eu trouxe esta frase de Aristóteles, para que a gente tenha uma reflexão voltada para mais do que muitas informações. Meu intuito aqui não é trazer um volume de informações grande, até porque na era da informação, as informações elas chegam por toda a parte. Nós, se quisermos a informação hoje, é muito simples de obtermos a informação que nós quisermos, né? Inclusive, como eu falava no início sobre a história de Maria Modesto Cravo, quando eu pensei na história dela, eu encontrei um material, uma entrevista de Eurípides Alencar Cesário, uma entrevista de 1h, 3 minutos e 4 segundos, e Eurípides é praticamente um biógrafo de Maria Modesto Cravo, é um trabalhador na seara da doutrina, conhece muito bem a história de Maria Modesto Cravo, é um leitor assíduo das obras mediúnicas que envolvem Maria Modesto Cravo, é um leitor assíduo das obras da doutrina espírita. Enfim, eu não teria a menor condição seria diminuir o trabalho de irmãos da doutrina, tentar simplesmente contar a história dela aqui. Seria muito inteligente, seria muito racional se eu simplesmente trouxesse esta entrevista e reproduzisse na tela. Mas diante então do nosso propósito aqui, diante do que nós já possuímos, eu vou apresentar com esta vertente, ao mesmo tempo disponibilizando esta entrevista que eu deixarei. Como eu falei no início, nosso intuito aqui é uma exposição com o objetivo de sermos o mais eficiente possível.
Então, todo o material que eu citar aqui, eu disponibilizarei, ou seja, quem quiser eventualmente conhecer a fundo a história de Maria Modesto Cravo, eu tenho este material aqui para disponibilizar. Se for o caso, nós poderíamos estar marcando com um outro dia, estar trazendo este material aqui e reproduzindo. Enfim, nosso intuito é sermos o mais eficiente possível, porque todos nós sabemos que é muito mais importante, ou talvez apenas importante, a qualidade em detrimento da quantidade. A quantidade não nos interessa, mas sim a qualidade de tudo aquilo que nós nos propomos a realizar. Então esta frase de Aristóteles, embora talvez nós poderíamos supor, mas qual a relação dela com a doutrina espírita? Qual a relação dela com Maria Modesto Cravo? Se nós tivermos a atenção, nossa exposição poderia ser resumida apenas nesta frase. Porque o que Aristóteles vem a dizer é que o bom filósofo e o bom cientista devem ter a capacidade de se admirar diante das coisas mais óbvias e banais e se perguntar o que aquilo de fato significa. Ele diz que o bom filósofo e o bom cientista, a doutrina espírita não possui, quando nós a observamos em sua amplitude, se tratar de uma doutrina científica filosófica de consequências éticas, morais e religiosas, baseada em princípios éticos cristãos ou éticos crísticos, então que a doutrina espírita, nós poderíamos ler aqui Aristóteles dizendo que o bom espírita deve ter a capacidade de se admirar diante das coisas mais óbvias e banais e se perguntar o que estas coisas de fato significam. Esta frase é tão importante que ela foi anotada nesta obra, Psicologia Social Comunitária, uma obra realizada por um grupo de trabalho da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, uma obra escrita por 7 PhDs, esta frase em específica apontada pelo PhD Pedrinho Guareschi. E o que me chama muita atenção é que quando eu falo desta frase apontada nesta obra por estes membros, membros desta associação, enfatizando que uma obra de François Laplantin e Marion Aubry, tendo estes sendo como um dos principais biógrafos da obra de professor Hippolyte Léon, de Allan Kardec, o conhecido Allan Kardec, professores atuantes ainda na Universidade de Lyon II, em Paris, em França. Professor François Laplantin suporta 4 doutorados em antropologia, em filosofia e 2 doutorados honoris causa pela Universidade Federal da Paraíba, pela Universidade Federal da Bahia. E Marion Aubry é um doutor também é um antropólogo também doutor. E o que é interessante é que Marion Aubry é doutor em estudos religiosos e diz que a doutrina espírita é, antes de tudo, uma doutrina social e não, antes de tudo, uma religião. Observe que o que nós estamos dizendo aqui é que quando a gente se pergunta de fato o que as coisas significam, a gente reforma por completo nossos conceitos. Nós reanalisamos de fato o que aquilo significa. O que de fato significa a obra Maria Modesto Cravo? A vida e obra de Maria Modesto Cravo. O que de fato significa homenageá-la?
Quando eu digo que eu pergunto para Maria Modesto Cravo que o que ela gostaria que eu fizesse a ela, na perspectiva de fazermos ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse, o que de fato ela está nos dizendo quando ela se empenha filosoficamente em suas obras e ao mesmo tempo parafraseando o mestre Allan Kardec, dizendo que chegaram os tempos de fazer que os homens conheçam a verdade. Então, quando a gente faz esta reflexão, nós começamos a nos tornar muito mais eficientes no vislumbre de nossos propósitos. Começamos a tornarmos-nos muito mais eficientes para realizarmos a nossa reforma íntima. E que se em dado momento eu tiver a impressão de que fazer a reforma íntima era algo difícil, diante destas observações se tornam tão rápidos que eu começo a querer desacelerar um pouco. Peraí, está muito fácil de reformar, vamos com calma. Não joga, não quebra a parede desse jeito não, vamos mais devagar. Então, é este o nosso propósito, analisarmos a grandiosidade, a magnitude deste Espírito, para que tenhamos condições de fazer uma homenagem à altura da grandeza deste Espírito. Continuemos então. Bom, eu fiz já um pequeno comentário, que para ideias novas precisamos de novos termos para compreendê-la, o que Allan Kardec vem dizer, reforçando este nosso propósito que eu já comecei dizendo. E aqui eu quero fazer uma seguinte observação. O nosso propósito, então, é sempre ter em mente a questão que, resumidamente, a filosofia nos apresenta no tocante à reforma íntima e à não reforma, o vício e a virtude, a reprodução, a inovação. Ou seja, nós temos que nos atentar que reproduzir repetidamente é o que nos propicia a não reforma íntima. E inovar é aquilo que produz algo novo, portanto é aquilo que não é viciado, que não é repetitivo, e é aquilo então que colabora com nossa reforma íntima. Então toda ação viciada, porque às vezes nós olhamos de modo isolado o vício em relação ao álcool, o vício ao cigarro, o vício ao tabagismo, ao alimento, ao sexo, enfim, mas quando nós começamos a vislumbrar uma reforma íntima mais ampla, nós simplesmente resumimos vício como qualquer comportamento condicionado. Porque é um comportamento condicionado que embasa qualquer tipo de vício. É qualquer tipo de atividade condicionada, inclusive uma atividade mental condicionada, que vai me gerar os vícios, que vai me propiciar a não reforma íntima. Por que eu vou reformar? Porque eu não reformarei porque estou condicionado. E a reforma íntima, que em suma é a grande proposta de Maria Modesto Cravo, tanto na exemplificação de teu trabalho quanto atuante na espiritualidade, nós vamos observar que este é o propósito principal, proposta de reforma íntima, e precisamos então compreender como funciona este processo para que façamos jus à proposta de Maria Modesto Cravo, para que a gente então compreenda o que ela nos apresenta. Ok? Bom, falando um pouquinho da reforma íntima, que é muito interessante, desejar a reforma íntima é não ensejar a reforma íntima. Eu desejo fazer a reforma íntima. É não permitir que seja feita a reforma íntima. Ter vontade de fazer a reforma íntima já é fazer a reforma íntima. O que eu estou chamando de desejar e de ter vontade? Desejar é só o intento. É o intento que não entra no campo da ação, não chega até o campo da ação. Vontade é aquele intento que eu concretizo numa ação. Eu assumo alguma postura diante daquele desejo. Ou seja, eu tenho desejo de levantar a mão. Eu tenho desejo de levantar a mão.
eu tenho vontade de levantar a mão. Observe que eu saí do campo do desejo, daquilo que fica restrito à intelectualidade, e transportei isso também para um campo da ação, para o campo da materialidade, para o campo da concretização. Neste caso, eu fiz um movimento com as mãos, mas poderia ser um movimento mental. Por exemplo, eu desejo aprender inglês, mas nunca me matriculo num curso de inglês, nunca aprenderei inglês, né? Ou busco um curso à distância, à internet, enfim. Mas desejar é não ensejar a reforma íntima. Ter vontade de fazer a reforma íntima é fazer a reforma íntima. E aqui eu trouxe esta foto porque esta foto ilustra para nós, é a foto que eu observo que mais representa a reforma íntima. Porque reforma íntima muitas vezes acaba sendo compreendido como algo que vai além de minha capacidade. Né? Ou seja, reforma íntima é fazer uma coisa que eu ainda não sei fazer, que eu não consigo fazer. E na verdade nós observamos que é exatamente o inverso. A reforma íntima, observe que é reforma, não é construção íntima. Ou seja, já está construído o que nós precisamos. Nós já somos aquilo que desejamos ser. Nós já somos deuses. Ou seja, este processo de reforma íntima é apenas desconstrução. Em última análise, é apenas desconstrução. Observe que a foto, então, é um movimento de limpeza, é um movimento de desconstruir as coisas que atravancam aquelas outras coisas das quais eu já sou. Ou seja, eu preciso apenas desconstruir coisas que estão me atravancando, um cimento ali, né? A gente pode imaginar, como mostra na foto, né? Uma casca cinzenta que viria a atrapalhar, dificultar, atravancar nossas realizações. Então o processo de reforma íntima é apenas despir-se destas coisas que nos atravancam, pois nós já somos deuses, nós já temos daquilo que nós precisamos. Para facilitar um pouco este entendimento, eu deixarei disponibilizada aqui uma palestra da amada irmã Lídia Maria Gonçalves, com o título Meditação, um caminho para a vivência do amor. Porque aqui eu estou fazendo um mero esboço do que seria esta reforma íntima e de como faríamos esta reforma íntima, né? Mas Lídia, de modo detalhado, explica isso para nós, numa palestra dela de mais ou menos 1 hora, de 1 hora e 5 minutos, nos dando passo a passo como fazer isso, em apenas 1 hora. É fantástica, também disponibilizarei aqui, ok? Bom, reflexionando um pouco nesse nosso processo ainda, né? A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação. Todo mundo já ouviu esta frase? Todo mundo conhece esta frase, né? Todo mundo, pelo menos, todos nós que participamos no movimento espírita. Alguém poderia me dizer aonde está escrita esta frase? Todo mundo já viu? Já, né? Mas se todo mundo já viu, onde é que ela está? Alguém pode me dizer? Então, eu fiz esta pergunta também para eu mesmo, né? Porque eu tenho visto essa frase circulando há muitos anos, muitas pessoas dizendo, já vi palestrantes dizendo, e eu falei, mas deixa eu observar melhor, né? Como diz lá Aristóteles, né? Vamos observar as coisas e ver o que de fato significa, né? O que de fato significa essa caridade para a doutrina espírita, né? Nossa caridade para a doutrina espírita é algo muito, diremos, importante, né? É algo, nossa,
Era algo assim de muita importância. Então vamos entender o que é isso. E ao pesquisar descobri que esta frase não existe. Que Emmanuel não disse isso. E ao pesquisar, o que eu deparei foi com o fato de que esta frase inexiste, mas ela provém de uma citação referida e contida no livro Estude e Vida, ditada pelos espíritos Emmanuel e André Luiz, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, e consta do capítulo 40 da referida obra, intitulado Socorro Oportuno, e que nos mostra como as coisas são alteradas ou modificadas voluntária ou involuntariamente, quando passadas de um para outro interlocutor. Se não, vejamos como está no livro então. Lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec ao clarão da mensagem de Jesus Cristo. E seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade. A caridade da sua própria divulgação. Observe que mudou muitíssimo o sentido da frase. Porque quando eu vi a primeira frase lá, a maior caridade que podemos fazer é a sua divulgação, eu já fui correndo e já criei um site para divulgar a mensagem, porque eu achava que divulgar era, disponibilizar a doutrina. Peguei vários livros, digitalizei estes livros, disponibilizei na nuvem para que outras pessoas tivessem acesso compartilhado, enfim, comecei a divulgar. Mas de repente eu comecei a achar que esta divulgação não estava muito sendo eficiente. Eu pensei, será que Emmanuel deu um fora aqui? Será que Emmanuel não está sabendo muito bem que viria a tecnologia, e a informação seria muito, que se antes era escassa na época de Emmanuel, hoje ela é bombástica, ela é gigantescamente disponível, Mas aí eu comecei a ver que, para começar, Emmanuel não disse aquilo. E que este sentido era um sentido viciado por conta de um condicionamento, de proliferar, como diz ali no texto, voluntária ou involuntariamente, nós vamos viciando, repetindo e não nos damos conta do que nós estamos fazendo e perdemos o vínculo com a essência de nosso próprio propósito inicial. Nós tínhamos às vezes muito claro inicialmente o nosso propósito, mas por conta da viciação, por conta deste condicionamento, acabamos esquecendo. E a mensagem então diz, para isso estudemos Allan Kardec, no clarão da mensagem de Jesus Cristo. E seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra. Ou seja, lembra que eu disse que eu achava que a divulgação era disponibilizar os livros? Então aqui já está dizendo que é no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra. Ou seja, pode ser o livro, divulgar o livro, criar um site? Sim! Mas é só isso que o texto nos dá entendimento? Na verdade diz o seguinte, na ação ou na palavra, no exemplo ou na atitude. E acaba que então divulgação perde o sentido de publicidade que nós poderíamos ter inicialmente, principalmente. E agora passa a ser uma conduta, uma exemplificação daquele proposto a divulgar a doutrina espírita, aquele proposto a fazer caridade. Então olha como modifica bastante o sentido. Então, continuando o nosso processo de reforma, de reformulação, nós observamos que
A maior caridade para com o Espiritismo, então, neste caso, em conformidade com a fala de Emmanuel, é equilibrar o estudo com a vivência. Isso, então, é a maior caridade para com o Espiritismo. Equilibrar o estudo com a vivência. A busca pelas informações em conformidade com a vivência destas informações. E não o acúmulo de informações. Não a repetição de informações. E sim o estudo, a busca sim, mas em conformidade com a vivência. Em equilíbrio com a vivência, para que de fato sejamos os divulgadores caritativos da doutrina espírita. Falando um pouquinho sobre este tema, há uma gravação que eu fiz que também está disponibilizarei de novo, baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, não há possibilidade de fazermos a reforma íntima se não nascermos de novo. Ou seja, iniciar de novo, em todos os sentidos. A proposta de reforma íntima é uma não continuação, é um reinício sempre, para que assim nós tenhamos condições de ver o reino de Deus que todos nós desejamos. Então, agora falando um pouquinho sobre a biografia de Maria Modesto Cravo. Ela nasceu em Uberaba no dia 16 de abril de 1899, como Maria Modesta dos Santos. Desencarnou em Belo Horizonte aos 65 anos. Ela é filha de Ermelinda e João Modesto dos Santos, e eles fundaram o Ponto Espírita Bezerra de Menezes, junto de amigos e familiares, em Uberaba, Minas Gerais, no ano de 1919. Ela casou-se aos 17 anos com Nestor Cravo, que era um oficial da Força Pública, e tiveram 7 filhos, onde 3 destes em tenra idade vieram a desencarnar. Eu já havia mencionado no início que este trabalho de desenvolvimento, de divulgação da biografia de Maria Modesto Cravo está contido numa obra que eu comentarei posteriormente, mas também nesta entrevista de Eurípides que eu disponibilizo aqui, que aliás Eurípides, como eu disse, é um grande estudioso da vida de Maria Modesto Cravo, inclusive com datas precisas de muitos dos feitos de Maria Modesto Cravo, enfim, com informações que realmente nós não teríamos outra fonte melhor do que a do próprio Eurípides, que vem a contar essa história riquíssima em detalhes de Maria Modesto Cravo. Ok? Falando um pouquinho sobre a história de Maria Modesto Cravo, nos primeiros meses de casamento, ela culminou com a experiência de vários fenômenos que foram diagnosticados como desequilíbrio físico-mental, um diagnóstico de gangrena com indicação de amputação da perna e loucura. Então, a família que já tinha um conhecimento de doutrina, de espiritismo, ela tiveram uma suspeita de algo associado à mediunidade, e ela recebeu orientação, esta família recebeu orientação para procurar Eurípides Barçanufo, educador e médium na cidade de Sacramento, Minas Gerais, e ele constatou um grave quadro obsessivo. Realizou algumas sessões de fluidoterapia e brevemente Maria Modesto Cravo se recuperou. Apenas alguns dias com fluidoterapia, com tratamento espiritual, ela se recuperou assim, praticamente 100%. Neste ínterim, então, ela fora convidada a educar, ela foi convidada a educar a mediunidade, o que para ela teve como consequência o exercício mediúnico mais fenomênico, e contudo, então, ela começou a partir daqui uma vastíssima obra, que foi muito além do exercício mediúnico, e uma obra que
perdura até os dias de hoje, que nós veremos algumas coisas sobre isso. Então, falando um pouco sobre a obra social, diz que ela realizou o exercício mediúnico de forma ampla, mas é interessante observarmos que este exercício mediúnico não era exatamente um exercício mediúnico entre quatro paredes, onde, através de sua mediunidade, ela buscava uma relação com a espiritualidade, com os irmãos desencarnados. E sim uma relação com os irmãos desencarnados, trazendo para a sociedade soluções. Portanto, ela trabalhava também como receitista. Ou seja, não era uma médium obtendo esclarecimento da espiritualidade do mundo dos desencarnados. E sim alguém que estava de fato fazendo uma mediação entre a medicina da espiritualidade e as necessidades da sociedade. Ok? Então, ela completamente recuperada, ela recebeu orientações de Eurípides Barçanufo para mudar-se para Uberaba, porque já havia sido destinado a ela o desenvolvimento de um importante trabalho conjunto com a espiritualidade. Então, como eu mencionei, além de ela atuar como médium, seu importante trabalho conjunto com a espiritualidade era a criação, a fundação de uma vasta obra social, a começar com o Sanatório Espírita de Uberaba, que teve suas obras iniciadas em 28, inaugurado em 1933, e que teve como diretor clínico, o primeiro diretor clínico, o médico Inácio Ferreira. E a obra foi uma iniciativa do Centro Espírita Uberabense, onde Maria Modesto Cravo era membro. Então eles construíram um complexo hospitalar, um sanatório, para atender a sociedade naquela época. E é interessante nós observarmos, porque eu falo sociedade, porque às vezes nós poderíamos ser inclinados a dizer que era para atender os pobres, e na verdade ela atendia a todos. Então, ou seja, ela não fazia distinção neste atendimento, ela atendia a sociedade, independentemente de classe ou de qualquer outra posição de segregação da sociedade. Bom, esta aqui é a atual obra do sanatório. Este aqui é um print screen da página do site do sanatório, uma foto da página inicial, onde eles vêm solicitando ajuda, pedindo ajuda, falando que ele tem passado por graves dificuldades financeiras, além de necessidade de equipamentos, de obras de manutenção. Eu trouxe este print screen aqui para nós fazermos uma reflexão sobre a obra de Maria Modesto Cravo. O que eu estou observando aqui é que o sanatório está pedindo ajuda. Mas o que eu estou colocando em análise aqui é a seguinte situação. Qual é a ajuda que o sanatório espera? Aqui eles estão dizendo que ele tem passado por graves dificuldades financeiras. Mas nós nos perguntamos, nós fazemos a seguinte reflexão. Como em 1927, 33, alguém inaugura um complexo desse, e em pleno 2017, na era da tecnologia, da informação, da industrialização, na era do capital, da financeirização mundial, alguém passaria por dificuldade financeira? Nunca nós tivemos tantas produções internas brutas, nunca nós tivemos uma economia tão desenvolvida, pois o fato é que a lei do progresso se dá sempre e ninguém consegue atravancar. Por que essas coisas se dão? Bom, obviamente não estou falando de minúcias relacionadas ao hospital, embora eu acompanhe este hospital há alguns anos acerca desta atividade social que ele oferece à sociedade, mas aqui eu estou observando pela vertente de um suposto problema.
né? Suposto, digo no sentido de que, será que o que Maria Modesto Cravo fez? Ela fundou um hospital, mas antes de fundar um hospital havia um propósito. O propósito precede a construção do hospital. O hospital era uma consequência de um propósito, e este propósito dela permanece, né? Agora, o que eu estou observando, não estou analisando o hospital em si, estou analisando o propósito de Maria Modesto Cravo. Porque uma vez que ao analisarmos as políticas públicas sociais, observaremos que estas não mais fomentam o desenvolvimento de tal obra social, mas Maria Modesto Cravo estava na época dela alinhada com as necessidades sociais. Ou seja, nós estamos dizendo que se ela estivesse aqui hoje, ela não fundaria um hospital, porque ela estava alinhada com as necessidades da sociedade. E o hospital não é fomentado hoje pelas necessidades da sociedade. Quando eu falo necessidades da sociedade, falo também nas políticas públicas sociais, que por sua vez são provindas de decisões da própria sociedade. Ou seja, precisamos reformar nossa visão de Maria Modesto Cravo para que nós tenhamos condições de compreender este apelo que ela nos faz, este convite que ela nos faz, para que assim nós tenhamos condições de homenageá-la, de compreender o seu propósito para conosco, né? Então aqui é um outro pedido de ajuda do Sanatório Espírita de Uberaba, né? E aqui eu só coloco em observação que nós precisamos inovar a nossa ótica, reformar o nosso paradigma, compreender o que está acontecendo para assim encontrarmos a solução. Porque como diz o irmão Alberto Almeida, o problema é achar que existe o problema. Ou seja, o problema já começa quando eu acho que existe um problema. Porque se algo está culminando em um problema, implica que existe antes um problema de eu não entender o que está acontecendo. Tanto que não estou compreendendo o que está acontecendo, tanto que não encontro a solução. Porque quando eu compreendo o que está acontecendo, eu, consequentemente, logicamente, encontro a solução, né? É isso que Alberto Almeida vem a dizer, no tocante a o problema existe apenas quando supomos haver um problema. Ok? Então, apenas para nós reflexionarmos em nossa inovação de ótica. Maria Modesto Cravo, ela funda em 1940 e apoia durante toda a sua vida a União da Mocidade Espírita de Uberaba, ainda hoje bastante atuante, exercendo muitas atividades, tais como atividades de unificação e difusão do movimento espírita de Uberaba, promovendo ações como difusão das obras sociais, criações de artigos, organização de congressos, encontros, festivais de músicas, além de mantença de atividades exclusivamente eletrônicas, tal qual o Jornal Espírita de Uberaba, que atua rigorosamente sem faltar uma edição, promovendo e divulgando informações que relacionam juventude, arte, tecnologia, espiritualidade, sociologia, psicologia, mediunidade, atualidade e espiritismo. Eu mostrei que o próprio sanatório que Maria Modesto Cravo fundara com sua família, com os irmãos de doutrina, tem passado por graves dificuldades. Mas ela também fundou a União da Mocidade Espírita de Uberaba, que até hoje é atuante, e diferentemente do hospital, vem tendo feitos, diríamos, continuadamente realizando em sucesso, continuadamente obtendo êxito em suas realizações. Então observe que aqui nós estamos apontando que a criação, uma das criações enfatizadas, enaltecidas na obra de Maria Modesto Cravo, que fora a fundação da União da Mocidade Espírita, esta obra continua atuante, impactante, muito realizando. Ou seja, não tendo problema, não existindo problema nesta obra. Porque esta obra de Maria Modesto Cravo, ela inovou,
Observe que aqui eu coloquei entre parênteses, além de mantença de atividades exclusivamente eletrônicas, ou seja, apenas online. Ou seja, Maria Modesto Cravo fundou a União da Mocidade Espírita, mas elas avançaram com a sociedade, elas avançaram com a tecnologia, e uma vez acompanhando, permitindo e marchando conjuntamente com as leis de progresso, logo elas obtiveram êxito. Logo o insucesso só ocorreria se eu não marchar conjuntamente com a lei do progresso. Então nós observamos que, neste caso, Maria Modesto Cravo nos oferece uma obra com amplas condições de realizações. E ainda estou mostrando aqui, né, coloquei aqui os temas que a edição trata, né, sobre promover e divulgar informações que relacionam a juventude, ou seja, eles atuam de modo muito veemente, muito amplo com as questões ligadas à formação das crianças e dos jovens, com a formação artística das pessoas, com a formação tecnológica. Eles atuam principalmente com as questões da espiritualidade, ou seja, eventualmente o que é espiritismo? É ciência, é filosofia, é religião, é doutrina social, é uma nova ciência? O que seria esse tal de espiritismo para esta juventude que hoje já adentram aos colégios, já adentram à universidade, esbarrando em professores que dominam estes conceitos? E aí um professor dominando sobre espiritismo e o pai dele espírita não compreende que o espiritismo, Allan Kardec disse que se tratava de uma nova ciência, nós temos um adepto do professor. E nós não teríamos um continuador da exemplificação do pai. Porque é o que nós enfrentaríamos se nós não acompanharmos a marcha progressiva. Então, é uma obra que Maria Modesto Cravo iniciara e tem tido muito êxitos, tem feito muitas realizações. Maria Modesto Cravo funda ainda em 1949 o Lar Espírita para Moças, educandário que ampara crianças, juntamente com Inácio Ferreira, e Inácio inclusive doando seu próprio patrimônio para a fundação e mantença da entidade. Aqui eu observo que, além de Maria Modesto Cravo fundar, isto denota para nós a veemente atuação dela no campo pedagógico, porque ela realizava e ao mesmo tempo continuadamente exemplificava, ou seja, Maria Modesto Cravo sabia que Emmanuel não tinha dito que a maior caridade para com o Espiritismo era a sua divulgação. Maria Modesto Cravo sabia que a maior caridade para com o Espiritismo era o estudo e vivência. Era o que está contido na obra Estude e Viva. Então nós observamos que ela compreendia essa proposta do Espiritismo como uma proposta educativa, a começar pelas crianças, pelos nossos sucessores naturais. O outro ponto interessante é que Maria Modesto Cravo, nós observamos aqui, junto com Inácio, né, que doou o patrimônio. Quando eu falo doou o patrimônio, nós observamos que a percepção que eles possuíam sobre propriedade é uma percepção de que eu sou proprietário até segunda ordem, né? Ou seja, eu diante das leis terrenas, diante da contemporaneidade, diante da atualidade, eu posso sim ser proprietário. Mas qual uma vez que eu estou no mundo de César, eu devo acompanhar César, né? Dar a César o que é de César, até quando? Darei a César o que é de César sempre, né? Como disse no Jesus. Mas quando algo é de César e quando algo não é de César, quanto algo é de César e eu ofereço para a sociedade que César tem obrigação de cuidar. Então o doutor Inácio doa seu próprio patrimônio, compreendendo deste modo que ele estava realizando uma obra para a própria sociedade, que aquela propriedade
antes dele era uma propriedade da obra de Jesus. Falando um pouquinho sobre as obras literárias, chamarei assim, porque a própria editora nos alerta que as obras de Maria Modesto Cravo, principalmente as obras psicografadas, elas vão além de obras literárias. Elas não possuem um propósito literário poético, literário abstrato, literário reflexivo, mas sim um propósito de chamamento, de renovação. Então aqui uma obra de Maria Modesto Cravo, intitulada Recordações de Modesta, a vida e obra de Maria Modesto Cravo, uma obra de Tassi Cecílio, que é uma obra, como dito na sinopse, ela é referencial para todo aquele que, após despertar para as verdades imortais, se decide a descer dos tronos da ilusão no enfrentamento de si mesmo pelo bem do próximo. Bom, eu trouxe aqui uma resenha de Jader Sampaio, da Liga de Historiadores e Pesquisadores Espíritas, onde ele traz uma resenha. A resenha que ele faz desta obra, e aqui eu chamo a atenção, que chamar a atenção por Jader ser um pesquisador, porque na era da informação não é possível que nós leiamos todos os livros para tirarmos nossas próprias conclusões. Surge aí então as resenhas. O que é a resenha? A resenha, neste caso, ela é um resumo, mas ao mesmo tempo ela é um resumo da obra, que exalta, que expõe principalmente o objetivo da obra. Porque mais do que resumir a obra, dizer o que... Até porque seria muito difícil um livro de 300 páginas nós resumirmos em uma, duas. Mas nós podemos pegar estas 300 páginas e dizer o que elas querem dizer. O que estas 300 páginas querem dizer. Então é o que Jader faz. Jader é um pesquisador, como eu disse, da Liga de Historiadores e Pesquisadores Espíritas, inclusive defendendo uma tese na USP com o tema voluntário. Jader, professor, tem um trabalho vastíssimo, muito amplo, onde nós temos um amplo respaldo para apoiarmos neste tipo de trabalho, para que assim sejamos mais eficientes, como eu falei, acompanhando a marcha do progresso na era da informação, para que nós tenhamos condições de sermos mais eficientes. Então eu trouxe aqui um link de Jader Sampaio, que nos apresenta uma resenha de uma obra que ele lera, e de modo catalográfico, de modo resenha, ele apresenta para nós os principais objetivos desta obra. E apresentando, então, nós temos condições de, a partir daí, compreender o propósito apresentado pela sinopse, pela própria sinopse, que é uma obra voltada para aqueles que desejam enfrentar a si mesmo pelo bem do próximo. Aqui eu trouxe uma outra obra intitulada Os Dragões, uma obra psicografada pelo médium Vanderlei Oliveira, prefaciada por Serafis Bey, um mentor espiritual. É um prefácio muito interessante. Tem uma introdução de Maria Modesto Cravo, que diz o seguinte: glória a Deus nas alturas, pelo conclave de almas que buscam sair do conforto para atender às demandas da hora. É interessante que eu coloco aqui que o conforto, na definição, de acordo com os meus estudos, minhas pesquisas, Maria Modesto Cravo chama aqui de conforto o vício. Porque às vezes conforto a gente poderia achar que é bastante material, E aqui quando a gente observa conforto como uma característica de vício, conforto às vezes é um conforto mental. É aquele conforto de não querer pensar muito que poderia ser diferente do que eu achava que era. Então isso seria um vício, um condicionamento, um conforto, Então conforto aqui tem uma denotação de vício, Conforto aqui tem
uma definição mais aproximada de vício, né? Para a gente ter uma noção de conforto em seu mais amplo sentido, quando ela nos apresenta esta frase dentro deste contexto, dentro desta obra intitulada Os Dragões. Então aqui conforto tem definição de vício. E a obra tem também um testemunho de Vanderlei de Oliveira, Meus Desafios perante a Maioridade do Espiritismo. Este testemunho de Vanderlei de Oliveira fora para mim, talvez, o principal elemento norteador desta nossa exposição. Porque se fora para Vanderlei de Oliveira seu maior desafio estar diante da maioridade do Espiritismo, em dado momento o meu maior desafio fora apresentar aqui a maioridade da proposta apresentada por Maria Modesto Cravo. Apresentando a proposta dela, não chegando até ela como um esfaimado, não chegando até ela como mais um alucinado, como dito inicialmente na obra Estude e Viva, que ela compreendera muito bem, os quase loucos. Então, não sendo aquele que estivesse quase louco a chegar diante de Maria Modesto Cravo, e sim aquele que já estivesse mais lúcido, que já estivesse perpassado pela maioridade do Espiritismo. Este seria o maior desafio, porque diante desta proposta da maioridade espírita, nós teríamos como dificuldade transitar, fazer esta transição, sair de nossa minoridade para a nossa maioridade. De fato, isto é um grande desafio, está anotado na obra, tem aqui o link da obra, é um livro que está disponibilizado gratuitamente em formato digital. Quem quiser ler, é uma obra, nem preciso dizer, recomendadíssima. Uma outra obra de Maria Modesto Cravo é O Lado Oculto da Transição Planetária, também psicografada por Vanderlei de Oliveira, e possui em sua sinopse a seguinte questão. Você já se perguntou o que acontece no astral da Terra nesse momento em que transitamos para o período de regeneração? Vocês já se perguntaram o que tem acontecido no astral da Terra? Aliás, vocês já se perguntaram o que é astral da Terra? Bom, por conta dessa carga vibratória ignorada pelo homem, mentalmente dominado pelo materialismo, pesa sobre a economia das nações em desenvolvimento um ônus que não é apresentado nos tribunais do mundo e nem nos projetos de assistência social dos órgãos públicos. Tem aqui também um link para quem quiser ler um trecho da obra. A editora do Fouques nos oferece o que ela chama de degustação da obra, e apenas no degustar desta obra eu já me senti satisfeito, né? Portanto, quem tiver interesse de degustar, temos aqui também à disposição o link para a degustação desta obra. É uma obra prefaciada por Adolfo Bezerra de Menezes, né? Como a introdução de Maria Modesto Cravo, que, como eu disse, na sinopse já nos fala sobre os vícios mentais, né? O vício mentalmente dominado pelo materialismo, ou seja, viciado em achar que materialismo é o objetivo da existência humana. Então, aqui nós temos uma introdução de Maria Modesto Cravo que nos apresenta a seguinte afirmativa. Nos bastidores da transição trafegam os mais dolorosos quadros de enfermidade moral, pedindo nosso auxílio. Todos podem oferecer algo pelas vias do coração. O que é maravilhoso diante da proposta de Maria Modesto Cravo é que ela diz que todos nós podemos oferecer algo pelas vias do coração. Ou seja, pelo coração todos podemos
oferecer algo. Pelas vias do coração, qualquer um de nós, independentemente da condição, circunstância, posição, enfim, o que quer que sejamos ou onde quer que nos encontramos, nós podemos oferecer algo pelas vias do coração. Então, além de ser um chamamento para um despertar, é também uma proposta consoladora, uma proposta que nos oferece o caminho para que assim possamos oferecer o melhor de nós. Ou seja, nós somos os deuses. Somos capazes de oferecer sempre, independentemente da situação e circunstâncias, independentemente daquilo que nós propusermos a realizar. Aqui tem o frontispício da obra, falando um pouco sobre a obra, não vou aprofundar muito, tá? Mas só trouxe aqui porque o intuito era a gente eventualmente estar mesmo, conforme o discorrer, a gente está passando por algumas coisas ou aprofundando mais. Aqui no finalzinho desta obra, eu vou pegar só o finalzinho desta obra, o lado oculto da transição planetária, que tem uma entrevista com Modesta na página 263, e ela tem uma afirmação que eu achei muito importante para estar trazendo aqui, para que nós possamos compreender que, quando eu falava inicialmente sobre fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse a nós, né? Neste caso a homenagem para Maria Modesto Cravo, eu acho que a maior homenagem seria nós guardarmos esta reflexão de maturidade, que eu vou ler na íntegra aqui na entrevista. Ela diz o seguinte: pessoas maduras emocionalmente adoram compartilhar amor. Saíram da condição daquele que se ilude, achando que o amor é uma necessidade compulsiva da carência. E por fim, os maduros emocionais são confiantes, porque adoram a realidade e não vivem de ilusões. Eles caminham pela vida com relativa serenidade, com disposição de servir e aprender sem desânimo. Um psiquismo maduro é o espelho no qual podem se refletir as luzes dos tempos novos, retratando as vivências luminosas e libertadoras para as dores humanas. Então, esta reflexão, esta entrevista com Maria Modesto Cravo, nos oferece a oportunidade de trabalharmos a reforma da nossa maturidade, neste caso a maturidade emocional, que por sua vez também é a nossa maturidade espiritual. Maria Modesto Cravo, quando falarmos de Maria Modesto Cravo, é inevitável não pensarmos em Eurípides Barçanufo. Nós observamos uma estreita relação de Maria Modesto Cravo com Eurípides Barçanufo. Ambos com seus trabalhos voltados para uma postura educativa espírita, principalmente para uma postura educativa espírita. E, acima de tudo, para os propostos espíritas, ou seja, além de ser uma postura educativa espírita para toda a sociedade, ela é, acima de tudo, para os próprios propostos espíritas. Eurípides Barçanufo é criador do Hospital Esperança, fundado na espiritualidade nos anos de 1920, que socorre principalmente os propostos espíritas. E ele, como educador e médium, quando encarnado, ele fora criador da primeira escola espírita, o Colégio Allan Kardec, iniciando o processo pedagógico espírita, apresentando um novo modelo escolástico, um novo ciclo de aprendizado para a humanidade. Quando eu falo que pensamos em Maria Modesto Cravo, pensamos em Eurípides e percebemos esta estreita relação, é que Eurípides Barçanufo, embora ele criara o Hospital Esperança, ele já havia criado ele já tinha uma criação que era uma tentativa, que era uma porta de entrada do Hospital Esperança.
ele já havia ele criou um pronto-socorro enquanto encarnado para evitar que fossem adentrados alguns ao hospital, que é o Colégio Allan Kardec. Ou seja, é claro, fica categoricamente claro o propósito educativo espírita. Eurípides Barçanufo intentava pela educação do espírita baseada em Allan Kardec para que este não fosse o paciente do Hospital Esperança, e sim para que este eventualmente fosse o médico no Hospital Esperança. Então a obra de Eurípides já começa aqui. E Maria Modesto Cravo, então, é idem, ou seja, ela tem um trabalho aqui na Terra para cuidar dos quase loucos, para que deste modo fôssemos os médicos de loucos ou fôssemos os muito loucos na espiritualidade. Ou seja, o trabalho de Maria Modesto Cravo e de Eurípides é principalmente uma proposta educativa, principalmente para os propósitos espíritas, apresentando-nos um novo ciclo de aprendizado para a humanidade. Ou seja, neste novo ciclo, temos apresentado diante de nós a proposta de descermos dos tronos da ilusão e encararmos a realidade. Mas que esta realidade ela não é nua e crua, e sim é uma realidade vestida de belezas. Porque é também uma beleza. Pois, embora ela não seja nua, crua e dura, ela é aquela que mostra para nós a verdade. Pois ela é baseada em espírito de verdade. E por ser baseada em espírito de verdade, nos traz o caminho, a verdade e a vida, a qual todos nós desejamos. Tem aqui para nós uma palestra, um documentário de Eurípides Barçanufo, educador e médium, que eu também trouxe aqui, produzido pela Versátil Filmes. Quem tiver interesse, é um documentário muito interessante da história de Eurípides Barçanufo, uma produção bastante profissional da Versátil Filmes. Falando um pouquinho sobre a editora do Foucault, que acaba apresentando a proposta de Maria Modesto Cravo diante da atualidade, a editora do Foucault observa que muitos de nós estamos repetindo a velha ilusão do conhecimento e das práticas religiosas sem renovar nossas atitudes. É muito fácil a gente se equivocar com isso e ser tomado por um orgulho pessoal em função da cultura doutrinária e da nossa devoção a tarefas espíritas. Aqui eu quero fazer um pequeno parênteses, né? Ela fala aqui em função da cultura doutrinária. Eu observei o quanto isso para mim fora perigoso. Porque depois que eu já havia lido centenas de obras da doutrina, eu comecei a achar que eu estava aprendendo o Espiritismo. E é por isso que antes de iniciar minha fala hoje, eu comecei dizendo que eu apenas supunha saber sobre doutrina espírita. Porque a gente começa a observar que a cultura doutrinária vai nos iludindo acerca do saber da doutrina espírita. Mas que quando nós vamos buscar este saber de modo desiludido, a gente se depara com o fato que a gente só sabe que nada sabe, ou que muito pouco sabe, ou que supõe saber apenas. Então é esta a observação da editora do Foucault. A devoção nas tarefas espíritas e a cultura doutrinária acaba nos promovendo um certo equívoco, o qual nós poderíamos ser tomados por orgulho pessoal.
Esse orgulho se alimenta de inúmeras ilusões, né? Como ser médium, dirigente, fundador, palestrante, escritor, integrante de organizações, passista, né? E outras fantasias que em nada acrescentam para a nossa paz pessoal e avanço espiritual. Eu achei muito pertinente este final, porque ela fala assim no final: e outras fantasias que nada acrescentam em nossa paz pessoal e avanço espiritual. Ou seja, o que nós desejamos em sã consciência é a paz pessoal e o avanço espiritual. Ninguém quer ser palestrante, ninguém quer ser escritor, ninguém quer fundar obras sociais, ninguém quer ser médium, ninguém quer ser dirigente, né? Nós queremos a paz pessoal e o avanço espiritual. E nossa fantasia se dá quando nós achamos que a paz pessoal e o avanço espiritual se dará por conta destas coisas, né? E não, isso é uma fantasia, né? Aqui eu trouxe também outra obra da editora do Fux, de certo modo só para reflexionarmos. E aqui talvez o ponto mais importante de nossa fala, né? Porque eu trouxe um capítulo da obra O Desencarne de um Palestrante Espírita, né? Ou seja, nós precisamos observar que este é o ponto principal, porque aqui, antes de falar para qualquer um, eu falo antes para eu mesmo. Na verdade, eu confesso que eu não estou aqui falando nada para ninguém. Eu estou apenas falando para eu mesmo. Estou apenas fazendo uma projeção para que esta reflita em mim mesmo. Estou apenas refletindo. E nesta reflexão apenas compartilho com todos aqui presentes, com aqueles que me assistem, para que estes, se quiserem, façam também uma reflexão. Mas se quiserem, cabe a ele, não a mim. Cabe a mim apenas uma autorreflexão. E com isso, então, eu trouxe aqui, para mim principalmente, por isso que eu disse que é o mais importante de nossa palestra, né, a observação da obra Emoções que Curam, Desencarne de um Palestrante Espírita. Para que, antes de tudo, eu mesmo não esqueça que a paz pessoal e o avanço espiritual de nada tem a ver com esta atividade a qual eu estou aqui neste momento empenhado. E que isso é apenas uma caridade, acima de tudo, para eu mesmo. Bom, tem aqui o link também, quem tiver interesse, né, de ler esta obra, Emoções que Curam, tem lá o Degustar da editora do Fux. Este texto qual eu trouxe aqui tem apenas um trecho, tem todo o texto na íntegra, quem tiver interesse. E tem também aqui, né, a obra por inteiro, tem também disponibilizada em formato digital. Falando um pouquinho sobre esta proposta da editora do Fux, estou pegando este ponto que, como eu disse, ela acaba representando este pensamento de Maria Modesto Cravo na atualidade, que se resume na concepção da reforma íntima, que eu falei inicialmente. E aqui eu observo a questão da virtude, do vício, da dualidade da nossa cultura ocidental. E nós vamos começar a potencializar, a possibilitar o desenvolvimento de nossa reforma íntima, quando nós começarmos a compreender o que seria esse tal de vício e essa tal de virtude, né? Então, essa dualidade nós começamos a achar que há um bem quando há um mal. Quando nós acharmos que há prática do bem e prática do mal, é quando nós não estamos ensejando a reforma íntima. Isto mesmo. Tá? Quando acharmos que há o certo ou o errado, o bem ou o mal, é quando nós impediremos a reforma íntima. Eu vou explicar melhor sobre isso. Quando nós compreendermos que somos deuses, ou seja, que cada um de nós já somos a virtude em si mesmo, e que esta virtude é apenas uma virtude que não é plena, nós começamos a observar que só há o bem. Ou seja, todos nós fazemos exatamente aquilo que nós queremos fazer, ou seja, ninguém faz o mal. Todo mundo faz aquilo que entende ser o bem, aquilo que é o bem a ser feito, o bem de se fazer. E é esta compreensão que faz com que ele opte, né,
em quem está aqui agora, porque julga ser bem estar aqui agora. Quem não está aqui agora é porque julgou bem e está onde ele está agora, que não é estar aqui. É simples assim. Né? Então, quando compreendemos que nós já somos a virtude e que esta virtude não é uma virtude plena, e sim uma virtude imperfeita, né? Como nós chamamos a imperfeição. Nós começamos a observar que precisamos apenas, então, desvencilhar estas imperfeições, esses aspectos imperfeitos. Isto não foi eu isso não sou eu quem estou dizendo, quem disse foi Chico Xavier, quando ele disse que o ódio não é a antítese do amor, e sim o próprio amor que adoeceu gravemente. Ou seja, em uma das falas de Chico, ele diz que só há a virtude, né? Que a virtude, quando está doente, então, que é quando ela está viciada, né? Que a gente deixa de vislumbrar, de compreender o amor em sua mais ampla expressão. Então, o que seria a doença nesse caso apresentado por Chico Xavier, né? Que eu chamei de vício? O vício é a inconsciência, ou seja, a vicissitude, a prática viciada é quando eu estou inconsciente que aquilo está viciado. Porque o vício já é a inconsciência. Porque se existe a consciência, existe a autonomia, a soberania diante do feito. Se ele está sendo sistematizado de modo viciado, é porque está sendo realizado de modo automático, inconsciente. Como, por exemplo, ao conduzir um veículo, né? Eu, quando conduzo um veículo, eu não paro para pensar naquelas coisas, virar o volante, trocar de marcha, pisar no freio, né? Eu não penso nada disso, é tudo automático. Por quê? Porque é viciado, nós viciamos naquele feito, né? Aquilo se tornou um automatismo. E isso, quando nós trazemos para o campo dos sentimentos, de modo viciado, ele deixa de ser um sentimento virtuoso e passa a ser um sentimento viciado. Portanto, aqui nós, na definição de Chico Xavier, uma doença, né? Ou seja, quando o amor adoece, ele se torna um ódio. E aqui então nós percebemos as muitas imperfeições, mas qual é o nosso objetivo? Diminuir essas imperfeições. Isto já é fazer a reforma íntima, diminuir as nossas imperfeições. Sendo então a virtude perfeita o nosso rumar, como anotado no Livro dos Espíritos, que o objetivo da reencarnação é chegarmos à perfeição. Então nós somos seres que caminhamos e estamos rumando à virtude perfeita. Olá a todos, tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim. Eu sou eu deste que está aí falando para vocês, este que vocês chamam de Allan Christian. Este é o ego, a ilusão, eu sou a verdade. Bom, ele nem sempre gosta que eu fale assim, mas tem horas que ele implora a minha presença, porque no final das contas ele reconhece que sou eu que sempre tenho razão e ele se propõe então a me ouvir melhor. Bom, como ele reconhece que sou eu que sempre tenho razão, ou seja, que o ego é errante e que o eu é acertante, ele pediu para que eu viesse aqui explicar uma coisinha para vocês. Que o dualismo é uma ilusão. É apenas uma projeção mental. A primeira coisa que explicarei a vocês é que, sendo o dualismo uma ilusão, portanto, apenas uma coisa é real e uma outra é a projeção, a ilusão. Sabe aquela coisa de certo e errado, de bem e de mal, de Tom e Jerry, de He-Man e Esqueleto, de luz e sombra? Então, a luz é a verdade, a sombra é a ilusão. Isso já foi dito por muitos, né? Inclusive um gênio, este aqui, conhecido como Albert Einstein, ele já dizia que só a luz é a verdade, que só a luz pode ser medida, analisada, quantificada, sendo a escuridão apenas a denominação que nós utilizamos para quando a luz não está sendo feita. Né? O frio inexiste, o frio é uma ilusão. O calor sim pode ser medido, analisado, quantificado,
Aquilo que nós chamamos de frio não é senão a ausência de calor. E assim então analogamos para todas as demais coisas. Portanto, só a luz é a verdade. E Jesus também disse isso, quando ele disse que todos eram deuses, que tudo aquilo que ele fazia, estava fazendo, todos poderiam fazer e até ainda mais se quisessem. Ou seja, o eu de cada um é a verdade, o ego a ilusão. Vocês ainda são consciências imperfeitas, ou seja, são também inconscientes, mas todos estão rumando para a suprema consciência, para a perfeita consciência, causa primária de toda a ciência, causa primária de todas as coisas. Então, lembre-se que vocês são deuses e o ego apenas uma ilusão. Vocês são deuses, o eu supremo é o caminho. Não leve como plena verdade aquilo que o ego disser. Só o eu é capaz de mostrar a verdade, apresentar o caminho e apresentar a vida. Querem saber como evitar para ser iludido pelo ego e serem mais despertos para o eu? Muito simples. Apenas voltem seus ouvidos para o eu que sempre lhe fala, evitando voltar os ouvidos para o ego. Então simplesmente ouvirão com mais frequência a voz da verdade. Um forte e fraternalíssimo abraço a todos. Sejamos todos com a verdade. Até mais. Então este foi um breve diálogo com o eu, para que você viu que ele falou que eu não gosto de ouvi-lo, né? Mas que eu reconheço que ele sempre tem razão. Portanto, eu acabo sempre dando ouvido para ele. Então, que possamos fazer, né? Isto é uma forma de exercitarmos a nossa reforma íntima. Dialogar com o nosso próprio eu, pois este nos apresentará a verdade. Então, mais do que determinar o que é certo e errado, o que é bem e o que é mal, o que é luz e o que é trevas, precisamos aprimorar o desenvolvimento de nossa consciência, a fim de que o resto seja mera consequência. Aqui eu trouxe uma pequena palestra de Divaldo Franco, do inconsciente ao consciente, e que também estarei disponibilizando. Falando um pouco sobre Maria Modesto Cravo e a sociedade, nós observamos, contudo, conforme mostrado pela vida e obra de Maria Modesto Cravo, uma nova era para o Espiritismo, urgindo adentrar definitivamente no contexto social, também como uma doutrina social, como assim é compreendido o Espiritismo na França. Conforme percebemos no Evangelho, se tratar de uma doutrina social, né? Pois Jesus falava na rua, falava na beira do lago, falava nos templos, quer dizer, ele falava na sociedade, ele não falava só dentro de igrejas, de centros espíritas, não foi um trabalho que ele fizera apenas, né, de modo segregado, e sim uma doutrina social para toda a sociedade, para todas as pessoas, portadoras ou não de religiões, de cultos, de credos, de crenças, portanto uma doutrina social, percebemos que se tratava do Evangelho. O Evangelho em absoluto não tem a menor aparência de religião, e sim de doutrina social. As religiões sim trazem para dentro de seus templos o Evangelho, mas o Evangelho sim não se trata de uma religião. Então nós percebemos estas conclusões que eu estou apresentando, são conclusões de Divaldo Franco, de Raul Teixeira, de Cosme Massi, de Regis Moraes, enfim, nós temos infinitas referências comprovando isso que nós estamos trazendo aqui. Como eu disse, não sou eu quem estou dizendo, são eles quem dizem, né? Aliás, Divaldo Franco, por sinal, tem uma obra social que já fora premiada como uma das mais exemplares instituições filantrópicas de nosso país, né? Raul Teixeira, com a Sociedade Espírita Fraternidade,
no Rio de Janeiro, o trabalho também como a Mansão do Caminho, similar à Mansão do Caminho, né? Enfim, nós observamos esta doutrina social, professor doutor Cosme Massi, idem, né, com um trabalho amplo, principalmente no campo da atualidade, no campo da tecnologia, no campo do avanço científico, desenvolvimento científico, filosófico da doutrina espírita, enfim, nós temos muitos belos exemplos em conformidade com a obra de Maria Modesto Cravo, que é um trabalho completamente ligado à sociedade, portanto, em última análise, como uma doutrina social. Aqui alguns registros de Maria Modesto Cravo. E uma pequena conclusão, nós observamos que Maria Modesto Cravo apresenta o Espiritismo, como reiteradas vezes dissemos, uma doutrina eminentemente pedagógica e educativa, a ser vivenciada 24 horas na intimidade, mas também num contexto social. É um grandiosíssimo chamamento a obra de Maria Modesto Cravo para um novo despertar espiritual, em especial neste novo século, na era da informação, onde é constantemente exigido de nós mais saber e menos informação, sendo os excessos, como o excesso de informação e de conforto, o principal fator viciante, o que impede a ampliação de nosso saber. Outra conclusão é que Maria Modesto Cravo fazia e continua fazendo com prazer e alegria, pois ela compreende que exercer todas as suas virtudes já desenvolvidas é o melhor negócio, é o melhor a fazer. Ela compreendia que o universo é como um aquário. Ou seja, quando nós nos perguntamos, é difícil querer o melhor para mim? Porque a proposta do Evangelho é fazer ao outro o que gostaríamos que fizesse para nós. E nós só temos dificuldades em fazer o melhor para o outro porque nós não compreendemos que fazer o melhor para o outro é fazer o melhor para nós. E isso a filosofia sempre soube, que o universo é como um aquário. Que qualquer coisa que eu fizer repercute em mim mesmo. Que qualquer coisa que eu fizer, independente do que seja esta coisa, é fazer para eu mesmo. Então fazer o bem intensamente para o outro é fazer o bem intensamente para eu mesmo. A filosofia sempre soube disso. E é concluído pela física, pela química, pela história, pela matemática, enfim, a ciência constantemente comprova. A ciência, em todas as suas disciplinas, seja aquelas especificadas como humanas, exatas, biológicas, todas dizem a mesma coisa de modo diferente. É a mesma coisa que eu estou aqui dizendo, resumindo, que o universo é um aquário. A matemática prova isso com suas equações. A história prova-nos isso com a sua história. A física prova isso com as suas conclusões acerca de suas observações na atualidade, especialmente a quântica. A química sempre nos provando a relação dos elementos, suas formulações e suas resultantes. Enfim, a ciência constantemente comprovando, cada um utilizando a linguagem específica. Aqui eu trouxe um link também para quem tiver interesse, para compreendermos esta caridade dentro de uma visão espírita, que é uma visão, a caridade dentro de uma visão de uma nova ciência. É uma palestra apresentada por Cosme Massi, quem tiver interesse também se encontra em disponibilidade. Uma conclusão da vida e obra de Maria Modesto Cravo é que traz-nos preciosíssimos ensinamentos para os que desejam atuar na seara espírita, em todas as áreas. Quem deseja atuar na seara espírita, em todas as áreas, Maria Modesto Cravo traz-nos preciosíssimos ensinamentos. Nos esclarece acerca dos propósitos que deve abarcar todo trabalhador na seara espírita, especialmente os que desejam ser mais ativos, esclarecendo-nos principalmente no tocante à vigilância e prudência. Eurípides Alencar Cesário diz que Maria Modesto Cravo era contumaz
em duas palavras: vigilância e prudência. Então, a outra conclusão que nós temos é que a obra de Maria Modesto Cravo nos promove a sistemática e constante reflexão de nossas definições de caridade, de amor, de justiça, de instrução, de estudo, de trabalho, de espiritismo. Fazendo um encerramento, mais do que o exemplo de atitude espírita, Maria Modesto Cravo oferece-nos os principais elementos para atuarmos de modo mais consciente, em conformidade com nossas vontades e potencialidades, apresentando-nos as consequências de nossas responsabilidades assumidas ou omitidas, tudo em conformidade com nossos mais íntimos desejos. Finalizando com uma frase de Maria Modesto Cravo: aos corações abertos ao ideal de servir e aprender sem condições, da servidora do Cristo e amante do bem, Maria Modesto Cravo. Muita paz para todos.